Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Peki güvercin. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de redação, tá bom? Olha, eu tô pegando as atividades feitas por vocês, mas não vou dizer o nome dos autores, porque eu não tive tempo de sair ligando para cada um e pedir autorização. Então, já peço desculpa aqui de antemão. E quem quiser assumir essa atividade é minha, coloca lá no grupo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar nossa aula? Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Lembrando que a primeira coisa que vocês devem saber para fazer uma história em quadrinho é conhecer os tipos de balões, né? Que eu vou trazer para poder fazer uma revisão e já preparando como a gente vai fazer uma transição da história que é em quadrinho, ou seja, que ela é feita através de diálogos, que são diálogos, são falas, e a gente passa essas histórias em quadrinhos para uma prosa, que a gente faz como? Cada balãozinho desse aqui, ó, quando a gente passa para uma prosa, você vai ter que colocar o que lá, gente? Um travessão. Cada balão, lá no texto, a gente faz o quê? Um travessão. O travessão indica que há uma fala. E o balão também indica que é uma fala. Lembrando que existem vários tipos, né, de balões. Então, nesse formato aqui, ele vai ser um balão de fala. Nesse outro formato aqui, ele vai ser um balão de cochicho, né, de pensamento, ou falando baixinho. Nesse balão daqui, pronto, repetindo. Fala, cochicho, pensamento quando tem essas bolinhas, de grito quando tem esses traços, várias falas, no caso, várias pessoas falando ao mesmo tempo. A ideia, o principal é isso aqui, ó, é um símbolo da ideia. Veja que o colega aqui do outro também fez do mesmo jeito. De dúvida, não entende o que a pessoa está falando, coloca assim, que é uma simbologia. A exclamação, também mostrando que está admirado, está surpresa. Isso aqui é quando está sem palavras, tipo assim, e o que você quer dizer com isso? De choro. E a gente pode criar novos a partir desse, baseado na minha própria ideia? Sim, você pode criar. Você pode explorar ao máximo sua criatividade, como se fosse uma aula de arte. Por exemplo, esse aqui, ó, que colocou como música. A pessoa está cantando. Ele não disse que música ele está cantando. Ele apenas colocou ali os símbolos que representam uma canção. E aqui, de raiva, ele todo negro. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da... Nesses aqui, eu trouxe assim, repete, né? Alguns que vocês já viram, como já falei, de fala, tem fala aqui, tem fala aqui. Esse só colocou o oi. Isso eu quero chamar a atenção para vocês, que nesse tipo de texto é essencial que vocês utilizem poucas palavras, tá? Então, vocês têm que falar sempre de uma forma bem concisa, bem rápida. Por exemplo, como ele faz aqui, ó. Você viu meu livro? Não esquecer nunca da pontuação. Onde estará meu livro? Perguntando. Aqui, veja, qual é a diferença? Aqui eu pergunto para alguém. Aqui eu pergunto para mim mesmo. E aqui que tá entre pontinhos, a pessoa tá falando baixinho. Não conte isso para ninguém. E aí eu grito, não! E nesse aqui, da ideia eu já expliquei para vocês, aparece aqui, aparece nesse outro, enfim. Perceberam como é interessante? Quanto mais bem organizado, quanto mais bem desenhado. Lembrando que é necessário fazer uma letra que seja legível. O principal é que utilize, assim, o mais interessante é que se utilize uma letra de forma, mas também, veja aqui, que esse não tá em letra de forma e mesmo assim eu aceitei, tá vendo? Tem aqui oi, tem aqui será, mas, repito, para história em quadrinho, é bem mais interessante que você utilize a letra de forma, porque ele fica mais legível já para esse formato de texto. Porém, gente, ó, presta atenção, lá numa prosa, vocês não vão poder usar a letra de forma. Vocês vão ter que fazer a letra manuscrita, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu trouxe isso aqui porque esse tem aqui, ó, gente, o balão de luta, a pessoa xingando, se batendo, brigando, que eu não tinha ainda mostrado para vocês.
a gente trabalhou esse assunto, a gente vem trabalhando esse assunto desde a primeira unidade, primeiro com diálogos, né? Lembra o discurso direto, depois a professora introduziu os quadrinhos, os balões, e uma das últimas aulas eu trabalhei com a ideia de onomatopeia e interjeição. Então, quando vocês foram fazer a atividade, ficavam me perguntando nos grupos, professora, não entendi o que é onomatopeia, não entendi o que é interjeição, criava uma confusão entre uma coisa e outra. Então, preste atenção, o que é uma onomatopeia? É uma figura de linguagem que está presente principalmente em histórias em quadrinhos. Por isso que a gente, quando trabalha as histórias em quadrinhos, a gente tem que trabalhar em conjunto as onomatopeias. Quais são essas onomatopeias? Quando eles apresentam o som que vocês escutam e que não tem uma palavra específica para representá-la. Então, a gente acha que aquela palavra tem o som de e usa o quê? Uma palavra para representar aquele som. Por exemplo, toque-toque, bum, pou. Então, aqui nesse texto do coleguinha de vocês, da coleguinha de vocês, tem assim, ó, o puff, tem aqui, olha, e tem aqui, ai. Qual desses é onomatopeia e qual desses é interjeição? Para isso é necessário que vocês saibam o que é interjeição, que é uma palavra que exprime emoção ou sensação. Por exemplo, o ai. Tá vendo aqui o ai? Então, aqui é uma onomatopeia ou aqui é uma interjeição? Aqui é uma interjeição. Esse olha também é uma interjeição. Vejam bem, nessa aqui é chamada interjeição própria, porque existem interjeições, palavras que são, a única função dela é ser interjeição, como ai, ui, socorro. Mas existem outras palavras que não nasceram para serem interjeição, mas a gente utiliza com aquela ideia de interjeição. Por exemplo, isso aqui, olha! Então, ela quer chamar a atenção do amigo, então ela utiliza uma palavra que é um verbo, mas o objetivo dela é chamar a atenção do amigo. Então, a gente chama isso de interjeição imprópria. Eu vou dar um exemplo bem importante para vocês. Olha só, quando a gente quer xingar, é feio, né? Escrever um xingamento, a professora nem pode falar aqui um xingamento. Por que exemplo a professora vai dar para vocês essa ideia de xingamento? Não pode. Então, como é que eu faria isso que eu quero mostrar que o personagem xingou, falou uma palavra feia, mas eu não posso usar a palavra feia no meu texto? A professora não vai gostar, o meu leitor não vai aprovar isso. Então, eu vou e utilizo uma interjeição imprópria para substituir aquele xingamento, mas trazendo a minha intenção, que estou aborrecido com certa coisa. Por exemplo, eu falo banana. Então, a palavra banana significa o quê? É um substantivo que representa uma fruta. Mas quando eu mostro que eu estou com muita raiva e quero retrucar aquela ideia e quero, ofender o outro, eu vou banana, ou então seu banana. E aí eu usei a palavra que é banana, que é um substantivo, para ter o sentido de uma interjeição. Isso é chamado interjeição imprópria. Nesses dois, que estão muito bonitos, por sinal, vejo os desenhos muito bem feitos. Quero chamar a atenção para aqueles alunos que fizeram isso aqui, ó, pintaram o fundo, todos os detalhes pintados, fizeram destacado aqui o balão, separado da pintura do fundo, isso destaca a fala. Colocou aqui no quadrinho a legenda dizendo o que é que ele vai apresentar, o grande gol, que é o título do texto, tá vendo? Esse aqui colocou Luluzinha a caçadora. Luluzinha é a personagem. A caçadora é como se fosse o aposto, onde explica quem é Luluzinha, né? Então, ela é a Luluzinha. Nesse texto, ela tem a função de ser caçadora, que ao mesmo tempo é o título do texto, tá certo? Olha, dentro desses dois textos que eu achei lindos, muito bem feitos, muito bem... Olha o desenho, tudo com muito capricho, é assim que vocês têm que ser sempre. Deixem a preguiça de lado. Eu quero que vocês identifiquem quais são as palavras que são interjeição e quais são as palavras que são onomatopeias. Então, veja, esse oba primeiro. Oba, uma borboleta. Essa palavra oba, ela é, na verdade, uma interjeição própria. Porque a palavra oba a gente utiliza para mostrar que a gente está contente, satisfeito com tal coisa.
Já a palavra pof representa o som que ela produziu ao se bater na árvore. Ela vai ser o quê? Uma onomatopeia, certo? Então, aparece o oba aqui novamente, aparece o ai, ai, que é o quê, gente? É uma interjeição que representa dor. E é uma interjeição própria ou uma interjeição imprópria? É uma interjeição própria, porque o ai, ai sempre vai ter essa função de representar o que? Uma emoção, tá? No caso, a dor. E nós temos aqui o gol, onde ele grita gol, que tem essa mesma função. Ah, esqueci do oi aqui, ó. Não pode esquecer do oi. Ele é também uma interjeição, que a gente chama oi, Cascão, vamos jogar bola? Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Eldeki güvercin. E aqui nós temos 3 outros textinhos, né? 3 outras histórias em quadrinhos. Trouxe para aqui. Para vocês observarem que mesmo uma história em quadrinho, que é classificado, veja, histórias em quadrinhos foram feitas para crianças, daí o nome gibi, que significa essa ideia de crianças. Mesmo através de histórias em quadrinhos, você pode trabalhar temáticas sérias. Por exemplo, essa coleguinha trabalhou eleições 2020 e ela tenta trazer uma ideia que explora uma temática que é séria, que todo mundo deve levar assim com mais seriedade, mas ao mesmo tempo ela quer explorar dentro de um contexto mais engraçado. Nesse daqui, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, certo manhã, Cebolinha e Cascão certo dia, Cebolinha e Cascão estavam brincando no Parque do Limoeiro, que é uma paisagem natural. Cascão pergunta, o que eu quero chamar a atenção nisso aqui? Veja, uma paisagem natural. O que é uma paisagem natural? Ela não poderia ter usado uma palavra mais própria para o gibi? Estava lá no campinho, estava no parque, estava no ginásio, estava na quadra. Então, para esse tipo de texto, é necessário que tenha uma linguagem assim mais informal. Quando você fala paisagem natural, é algo bem distante desse tipo de texto, tá bom? Outra coisa, nesse tipo de texto, você não tem que colocar, ó, Cascão pergunta 2 pontos. Você vai botar Cascão pergunta 2 pontos aonde? Naquele outro tipo de texto que a gente chama de prosa, onde a gente substitui os balões por um travessão. Aí a gente coloca Cascão pergunta 2 pontos na outra linha, parágrafo, depois do parágrafo travessão, e coloca a pergunta do Cascão. Nesse tipo de texto, a própria imagem está dizendo tudo. Está dizendo que ele está no campinho, só de olhar, vocês já sabem onde é que ele está, então não precisa dizer onde ele está. Você precisa dizer onde ele está quando é uma prosa. Mas na história em quadrinho não precisa dizer, tá bom? Outra coisa, repetindo, você não precisa dizer que Cascão pergunta porque o balão, ponto de interrogação, está indicando que foi ele que perguntou, tá certo? Preste atenção nisso. E por último, eu quero que vocês observem, quanto mais organizado tiver seu texto, melhor vai ter o resultado para o colega. O colega quem? Para o leitor, para o professor, para aquela pessoa que está interessada em ler seu texto, tá bom? Mas aqui veja que o coleguinha fez a letra, oi Luluzinha, e aí veja, olha, ele fez a letrinha toda de forma que facilita a leitura nesse tipo de texto. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Eldeki güvercin. Como eu disse, numa história em quadrinho, você pode trabalhar também questões, né, temáticas muito sérias. Como eu disse, esse texto nasceu para ser esse tipo de texto, né, que são histórias em quadrinhos, esse tipo de literatura, de leitura. Quando foram criadas, elas foram criadas para as crianças. Por isso, se trabalha com uma ideia mais simplificada, com os desenhos, para poder chamar a atenção da criança para que ele queira ler aquela história, tá certo? É uma espécie de introdução ao mundo da leitura. Então, ele começa lendo por essas historinhas, porque ele chama a sua atenção as cores, os personagens, a imagem, depois vem a ideia, que é a história, se for engraçado, melhor ainda, para depois ele gostar tanto de ler que possa passar para os livros e não sinta tanta dificuldade. Olha esse texto. Ele trabalha uma temática bem séria, que a gente já trabalhou aqui. Racismo. E aí,
que é o nosso assunto de hoje é a criação do personagem. Veja, nas outras historinhas que nós trouxemos até então, eram personagens que vocês já conheciam, tipo Cebolinha, Luluzinha, Magali, Mônica. Essa não. Quem é essa personagem? Eu pergunto pra vocês. Vocês conhecem essa personagem? Quem é ela? É Maria José? É o Pato Donald? É Magali? Quem é ela? Vocês conhecem Margarida? Quem é ela? Não, vocês não conhecem. Então, há uma criação do personagem, não é isso? Então, hoje, a gente vai trabalhar isso com a criação de personagens. Então, vocês têm que parar e pensar, meu personagem a ser criado vai ser um animal, vai ser uma pessoa, vai ser uma coisa. E aí, quais são as características que esse personagem vai ter? Ele vai ter quais são as características psicológicas, físicas, isso aqui. Ela quis colocar uma menina, veja a cor da menina, porque ela trabalha a ideia do racismo. E aí fez o cabelo para poder trabalhar a ideia explorada pelo texto. Então, foi tudo pensado. Antes dela fazer o texto, ela pensou, eu vou falar sobre o racismo, então minha personagem tem que ser dessa forma. Então, ela criou o personagem baseado na ideia que ela queria desenvolver. Aí tem, sempre ouço. Quem é que sempre ouve? A personagem. Aí, vejam. Macaca, sua negra. Vamos zoar com aquela negra? Oba, boa ideia. Feiosa, cabelo duro. E ela mostra, olha só, que é muito interessante isso aqui dessa história, ó. Vejam aqui como ela representa toda a raiva sentida, toda a dor sentida através dessa expressãozinha aqui. E aí, eu quero que vocês olhem principalmente para a expressão fisionômica. Eu vejo os olhinhos, vejo a boca, que vai mostrar que ela tá triste, que ela tá sofrendo, que ela tá infeliz. Com o quê? Com as reações das pessoas em relação a ela, tá? Isso é muito importante, então, principalmente nesse tipo de texto. E aí, ela pensa consigo mesma, ainda bem que é uma menina muito bem resolvida, graças a Deus, ela vai, veja, que são balões de pensamento. Ela diz isso para os meninos, ela começa uma briga com os meninos? Não, ela pensa para si mesma, são tão bobos, são tão infantis, eles nem imaginam que sou tão feliz. Quero chamar a atenção aqui que o nem é com M no final, tá? Então, aí mostra, olha a mudança da expressão fisionômica dela aqui, quando ela se sentiu agredida pelos meninos, e dela aqui quando ela parou e pensou, peraí, por que eu tô triste? Por que eu tô assim, chateada pelo que eles disseram? Não, essa inconformidade que ele tem, esse preconceito que ele tem é dele. Eu não preciso sentir a mesma inconformação e a mesma tristeza que ele sente. Como é que eu me sinto em relação a mim mesma? Eu gosto de mim, então eu tenho que ser o quê? Feliz. Gostei muito desse texto. E aqui nessas duas historinhas nós temos o seguinte. Primeiro, nesse eu gostei porque ele explora bastante as onomatopeias. Veja, quando mostra aqui cabrum, tá mostrando a zoada, o barulho que um trovão faz. Então, ele bota o quê? Uma palavrinha que a gente chama de onomatopeia para poder representar esse som. E aí vem o título, induz a gente saber do que se trata, porque chove, já faz nosso pensamento a direcionar o que é que ele vai explorar. Aí tem um personagem, né, que é Cascão, que não gosta de tomar banho, quando ouve aquele barulho, para ele é um sinal. O que é que ele faz? Some. E para mostrar que ele sumiu, ele utiliza uma outra onomatopeia, que é o barulho dele sumir. Vejam a cor das nuvens, que aqui nesse quadro não tinha nuvem nenhuma. Depois há uma transformação desse fundo, mostrando que existem várias nuvens negras. O céu está bastante nublado. E vejam os desenhos que eles utilizam para mostrar que ele saiu correndo. Ó. São, vamos dizer assim, exemplos gráficos que a gente utiliza que nos ajuda para passar uma mensagem. Enfim, nessa outra, o que eu quero chamar a atenção é que assim, gostei da ideia, gostei dos desenhos, os quadrinhos estão bem estruturados, porém, o que está faltando é que ele seja mais bem estruturado, né? Que tem essa mesma organização, veja daqui, ó, que você primeiro define os quadros,
Tá vendo? Isso é muito importante para poder você ter uma noção do que acontece primeiro, acontece depois. Como aconteceu aqui, ó. Tem o primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro, para poder chegar no final. Terceiro, quarto quadro para chegar no final. Nesse também tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, porém ele tá olha aqui, ó, um misturado no outro. Então isso deixa um pouco a gente confusa na hora de fazer a leitura do texto. Preste atenção nisso. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Nessas duas histórias, vocês podem observar que tem os mesmos personagens, né? Nós temos aquela Luzinha e nós... Tá vendo aqui a mesma Luzinha, apesar da cor do vestidinho dela aqui, deveria ser vermelho. E provavelmente não tinha cor vermelha. Pintou de laranja. E o outro, que é o Bolinha. Lembra da história? A turma da Bolinha, a turma da Luluzinha é proveniente dessa história, né? Onde eles se separavam. Você não pode entrar na minha brincadeira porque você é homem. E os meus meninos, você não pode entrar na nossa brincadeira porque você é menina. Então, existe assim, gente, mais de... Acho que tem mais de 50 anos esses personagens aí. Não tenho certeza. Porém, menos de 50 com certeza não tem. E aí o que acontece? Essa ideia de Luluzinha, essa ideia do Bolinha, que é a ideia do machismo e do feminismo, ela é abordada de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma peculiar, de uma forma mais infantil, onde as crianças, desde pequena, começam a achar que é assim que tem que ser. O homem não tem que se misturar com mulher, cada um no seu canto, tal, e isso nada mais é do que a ideia do machismo e feminismo, ok? Então, vejam como é já passada esses preconceitos desde criança, sem que as crianças percebam que estão sendo embutidos na sua mente, já aquelas ideias de machismo e feminismo, ok? Então, olha só, nessas duas, como eu falei, não são personagens novos. Esse o colega preferiu colar, né? Deve ter... foi feita a impressão da história em quadrinho e colou, montando as falas, que era o que eu tinha pedido na aula anterior, né? Tá certo, não tá nada errado. Nesse, ele não fez a colagem, mas o que ele fez? Ele fez o desenho representando os mesmos personagens. O que hoje eu quero, não quero nem colagem, não quero assim, o desenho de um personagem que já existe. Eu quero a criação de um personagem. Imagina assim, eu vou criar um personagem que ele possa ser feito pela Disney numa animação. E esse personagem, como é que eu vou fazer? Começa desenhando. A própria Disney começa desenhando os seus personagens. Vocês viram a história de Walt Disney, que ele não sabia desenhar direito, né? Quer dizer, ele sabia desenhar, mas assim, ele tinha funcionários que desenhavam melhor do que ele. Ele desenhava, mas não desenhava tão bem. Mas ele tinha ideia. E aí ele chegava e dizia assim, eu quero que você desenhe um pato. Eu quero que você desenhe um ratinho. O ratinho tem que ser assim, ou então ele faz um esboçozinho, agora melhora esse desenho. Então, a gente tem que começar assim, explorando as ideias. Então, vocês devem, nesse momento, parar e pensar, o meu papel aqui hoje é inventar um personagem. Esse personagem vai surgir aqui, eu criando a sua forma de ser, suas características físicas e psicológicas. Ele vai ser uma pessoa, ele vai ser um animal, ele vai ser uma coisa, né? Lembrem que o animal, ele pode ser personificado. O que significa isso? Animal personificado e objeto personificado significa que são animais, que são objetos, mas que se comportam e pensam como pessoas. Quando você diz que ele é personificado, eles se comportam como pessoas. Por exemplo, o Mickey. O Mickey é um ratinho, mas ele pensa, ele age, ele fala como se ele fosse uma pessoa. Isso é chamado personificação. E é isso que vocês devem fazer. Se vocês vão criar um personagem como pessoa, ou se vocês vão criar um personagem que seja um animal, mas que seja personificado, ou que seja um objeto também personificado, tá bom? E aí, gente, já na hora de desenhar, já começa a pensar, meu personagem, ele vai ser um super-herói, vai ter tais poderes, ou meu animalzinho, ele vai ser muito esperto, ou então ele vai ser desonesto, também é uma possibilidade, ele vai ser muito quietinho, ele vai ser preguiçoso. Então, vocês observem que os personagens que vocês já conhecem, tipo Garfield, é um personagem preguiçoso.
Mafalda é uma criança de 5 anos, mas que pensa como se fosse um adulto, porque ela é muito inteligente. Então, na hora que você vai criar o personagem, o primeiro ponto é pensar o que ele vai representar. Como é que eu quero ele? Aí começa assim, eu quero trazer um personagem que seja inteligente. Eu quero um personagem que tenha poderes. Eu quero um personagem que seja rápido. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida para a criação é isso. Depois vocês vão imaginar como ele é. Olha só, como ele é. Se ele é rápido, que seres representam essa rapidez? Vamos dizer, o bicho preguiça representaria essa rapidez? Não, não seria uma boa ideia você pegar um bicho preguiça para representar um personagem que você queira abordar justamente a ideia da rapidez. Entenderam? Resumindo, o que eu quero dizer é, o trabalho de hoje é a criação de um personagem que vocês pensem, vou usar para história em quadrinho, mas que o futuro dele vai ser, se transforma num filme de animação. E esse personagem, ele vai ser como... Quais características físicas e psicológicas ele vai representar? Ele vai estar vestidinho com quais cores? De que forma? Gente, não tenham medo de explorar a criatividade. Gente, na nossa mente, com o nosso lápis, com o nosso papel, a gente pode fazer tudo. Então, aproveitem isso. Nessas duas historinhas, que por sinal é do mesmo autor, né, do mesmo aluno, ele fez o seguinte, ele fez trabalhou uma temática séria, como eu disse, a fome, e fez a outra porque foi uma atividade que a professora pediu, falando sobre a Luluzinha caçadora. E aí, diferente de alguns que colaram, ele tentou desenhar a Luluzinha, e eu gostei muito, muito, porque no momento que ele tentou desenhar a Luluzinha igual, ele acabou criando um novo personagem. Só para vocês perceberem que a gente pode criar algo assim, tentando copiar alguma coisa. Então, quando eu tento copiar alguma coisa e a coisa não sai igual como eu tentei copiar, ele acaba surgindo uma nova imagem. E ao surgir essa nova imagem, veja aqui como o colega fez, ele acabou criando um novo personagem. Diferentemente desse aqui, onde você percebe que são pessoas que não são específicas. Então, é uma criação, né, de um personagem totalmente novo pelo aluno e que ele acaba inventando só pensando em quê? Pessoas que passam por essa situação, ou seja, trazendo a ideia, explorando a ideia de a fome. Por quê? Porque se você coloca, por exemplo, ideia de fome, você joga uma pessoa rica, se bem que pode, de uma forma até irônica, você poderia colocar, por exemplo, uma pessoa assim que quer mostrar que é muito, muito, muito rica, veste roupas caríssimas, mas não tem dinheiro para se alimentar. Seria uma ideia, não seria impossível. Quero chamar a atenção, olha aqui como ele utilizou o poc-poc aqui, que é o quê? Onomatopeia, tá bom? Lembrando desse tá aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês, posso usar esse tá aqui na história em quadrinho? Pode. Porém, quando você passar esse texto para uma prosa, ou seja, no texto onde você conta essa mesma história e que vai estar em parágrafos, né? E aí, o que acontece? Em vez de você escrever o tá, mostra uma linguagem bem informal, você vai colocar o quê? Está, ok? Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Nesse aqui, você tem um texto, né, que foi impresso, e aí já tinha os balões e a coleguinha preencheu com as falas. Então, a gente tem o ao, que é uma interjeição, depois vem, você sabe fazer... Interrogação, não pode esquecer. O que significa isso aqui, gente? Não tem balão, não tem fala, mas a gente entende o que ele quer dizer simplesmente utilizando esses pontos de interrogação, que quer dizer o quê? Não sei, não entendi. É simples e prático. O outro ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Prático. É simples e prático. Por quê? Porque Cebolinha, ele tem um problema na fala, né? Ele não sabe falar a letra, ele não sabe pronunciar o R.
Então, onde teria o R, ele troca pelo L, plático e não prático. E aí, isso é permitido nesse tipo de texto, porque trabalha com a oralidade. Só que, se eu pego esse texto e passo para uma prosa, é necessário que vocês coloquem esse plático entre aspas, para dizer o quê? Para dizer que eu sei que aqui ele está falando errado. Eu estou escrevendo dessa forma para mostrar que é a forma como ele fala. Aí aqui, duvido você fazer. Representa o que, gente? A onomatopeia, onde ele concorda somente com um som gutural, mais nada. Não sei não, hein? Esse em não é assim que a gente escreve. Olha só como deveria ser, ó. O H, o E, o I e o EM, tá? Eu, em, seria assim. E aqui, ó, mais uma vez o gutural, que dá a ideia de raiva. Quem que vem? A Mônica. Cebolinha, cadê meu coelhinho, hein? Mais uma vez, preste atenção no uso do vocativo. Ela chama Cebolinha. Esse vocativo deve ser isolado por vírgula. Esse oxi, que marca muito as pessoas que moram, principalmente na Bahia, oxi é com X, e não com I. Oxe, eu não peguei não dessa vez. Aonde você escondeu? Tá vendo? Eu sei fazer, ó, Cebolinha. O que a gente vê aqui? O tá, lembra que a marca da oralidade nesse tipo de texto é permitido, mas quando vocês passarem para a prosa, deve ficar está e não tá. Valeu? E ela, ai, cadê meu coelhinho? Sana da günaydın, şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık sana. Nesse aqui, a gente tem uma história, né, que é, na verdade, uma fábula. Vamos lembrar o que é fábula? Fábula é quando você conta uma história geralmente é um animal personificado, que se comporta e pensa como um ser humano, e eles têm a função de contar algo que aconteceu e que nos ensine com aquele acontecimento. Isso é chamado moral da história, tá bom? Então, a formiga preguiçosa. Então, o que você está fazendo? O que a gente tem aqui, ó? O tá. Isso é o que, gente? Marca da oralidade. Pode nesse tipo de texto? Pode. Mas se você for passar para a prosa, não pode. Ela relatando. Por que não vai trabalhar? Por que não? E aí você vê a carinha da formiga, gostei muito. Aqui o balão com a interrogação, que ela fica sem entender. E aí, vou te expulsar. Tchau. Faltou o Czinho aqui do tchau. E aqui, o que significa esse balão com esse Zzinho? O que significa? Que ele está dormindo, que ele é preguiçoso. Porque, geralmente, as formigas têm a fama de que nunca param de trabalhar. Elas têm a fama de serem trabalhadeiras. Então, de serem trabalhadoras. E aí, então, essa formiguinha, ela se destaca por ser diferente das outras formigas. E o outro, eu, em, mais uma vez o em, que deve ser escrito assim, ó. Aprendo. Eu, em. Ai, meu Deus, não consigo fazer aqui direito. Ui. Enfim. Nesse aqui, olha só, o colega fez o quê? Ele fez lá a sua história em quadrinho, onde explora a fábula, né, da formiga que é preguiçosa, e aí passou essa história em quadrinho para uma prosa. Isso aqui é que é a prosa, que é escrita em parágrafos, né, e os diálogos não são feitos em balão e sim em travessão. Já de início, vou mostrar que é um erro, porque você não pode já começar com travessão, tem que ter o parágrafo. Gente, o que é o parágrafo? É esse espaço aqui de mais ou menos 2 dedos. Depois desse espaço é que coloca o travessão. Então, ele teria que deixar isso aqui sem nada. E somente depois desse parágrafo que colocaria o travessão. Tem que ter atenção nisso, gente. Vocês continuam errando. Presta atenção. Toda essa parte aqui, ó, tá errada. Por quê? Porque teria que ter o parágrafo. O que é o parágrafo mesmo? O espaço de 2 dedos. E depois do parágrafo é que tem um travessão. Vamos ver como foi que ele fez essa transformação da história em quadrinho para a prosa. Então, repetindo, isso aqui é uma prosa. Por que é uma prosa? Porque está organizado, está estruturado com os parágrafos. No primeiro parágrafo tem assim: era uma vez várias formigas, umas amigas e outras inimigas, umas grandes e outras pequenas. Bia era um exemplo de formiga pequena. Ela sofria um certo preconceito por causa do seu tamanho. Aqui teria que ter uma vírgula, mas não ligava para isso não.
Aos domingos, todas elas ajudavam as mães. Aqui também tá errado, ó. As mães a carregar as folhas. Não teria que ter essa crase. Não teria que ter a vírgula e não teria que ter essa crase, porque antes de verbo não tem crase. Então, as mães, direto, ó. Elas ajudavam as mães a carregar as folhas. Sim, normal. Aí sim o ponto. Chegando lá, onde nós ajudamos, encontrei a Raquel e o Carlos, os que mais me zoavam. Não, como é isso aqui? Eu não entendi. Logo, elas começaram a me zoar também. Aí vem a fala. Veja, se fosse uma história em quadrinho, essa fala estaria como? No balão. Mas aqui a gente usa o quê? O travessão. Só faltou o quê? O parágrafo antes do travessão. Olha só quem vemos por aqui, disse Raquel. Certinho. Lá vem, disse eu. A pequena Bia, né? Aqui tem que ter uma vírgula, aqui tem que ter um ponto de interrogação. Disse Carla. Pequenina não. É nanica. Aí poderia ter um ponto de exclamação aqui, disse Raquel. E vocês se acham altas, né? Vírgula e a interrogação. Ironizo. Claro, né? Vírgula e interrogação, disse Raquel. Duvido você carregar todas essas folhas, aponta para uma pilha de folhas, tá certinho? Faltou só o parágrafo aqui. E por que eu faria isso? Pergunte para as duas. Você não faria porque você é pequena demais, disse Raquel. E desde quando o tamanho define se você é forte ou não, disse eu. É o que vamos ver, disse Carlos. Aqui. Gente, olha, não precisava saltar essa linha aqui, ó. Isso fica errado. Aí tem assim, eu sei que eu não precisava provar nada, mas eu queria mostrar para elas que não importa o tamanho. E lá eu ganhei delas e consegui carregar aquelas folhas. Mostrei para elas que eu posso. Esse aqui não foi criado por nenhum colega de vocês, tá? Eu peguei na internet. Pra quê? Pra que vocês percebam que a criação de um personagem, tá vendo? Quem é esse personagem? É uma mulher qualquer que representa várias outras mulheres de hoje em dia, porque, veja, o outro ponto que eu quero explorar é que você pode trazer uma ideia, e aí ele faz uma crítica muito severa com relação às pessoas presas, né, ao seu celular, à internet, que esquece das coisas que são mais valiosas. No caso, ela é uma mãe que deveria estar preocupada com seu filho, mas não, ela está preocupada muito mais com o seu celular. É uma crítica. Então, isso tudo é feito de que forma? De uma forma que é quase que uma piada, porque o objetivo é fazer graça. E quando você consegue isso dentro de um texto tipo esse, é muito valioso, é muito interessante, todo mundo quer ler. Então, veja. Ai, meu Deus, esqueci o celular no táxi. Espera, ei, táxi, para esse carro. Senhora, senhor, esqueci meu celular no seu táxi. Aí ela diz, é porque tem um garoto usando ele. O menino também é meu. Agora vamos à atividade de hoje. O que é que vocês vão fazer hoje? Vocês vão criar um personagem, estilo um personagem da Disney, tá? Para histórias em quadrinhos, pensando como se fosse... vai virar uma animação. Se eu pego... Imagina, a professora vai fazer uma expo aquarela. Imagina, se fosse, né? Não, infelizmente, esse ano não vai ser possível. E aí, a professora vai pedir que vocês criem um personagem. A partir desse personagem, a gente vai trabalhar transformando em uma animação. Já pensou que fantástico se a gente conseguisse? Ia ser muito massa, né? A gente vê o nosso personagem ali na telinha, andando, falando. Ia ser incrível. Na verdade, pronto. A gente não vai conseguir essa finalização, mas a gente pode conseguir a criação do personagem. O que é que eu quero que vocês façam? Pensem nas suas características físicas e psicológicas. O que é que ele é? Repito, é uma pessoa, é um animal personificado, é um objeto personificado, tem poderes. Como é que eu faço sua relação às características físicas e psicológicas? Qual é o jeito dele? Que roupa? Veste por que veste? E aí, tentem desenvolver essa história, né? A história com o seu personagem, né? Criado por você. De preferência, veja, eu falei preferência. Eu vou repetir, eu tô até imaginando lá no grupo todo mundo perguntando a mesma coisa. Preferência quer dizer que não é obrigatório, é só uma sugestão. De preferência no formato de um gibi. O que é gibi?
Uma história em quadrinho. Então, se vocês disserem assim, professora, eu não quero fazer o gibi, eu vou fazer em formato de prosa mesmo. Ou seja, uma historinha onde eu falo sobre ele, eu descrevo, eu crio o meu personagem, tem falas, tem tudo, mas eu não estou desenhando. Infelizmente, porque eu preferi que vocês desenhassem para poder deixar bem assim, treinados como fazer esse tipo de texto. Certo? Olha esse daqui do coleguinha que foi feito. Muito bem feito, ó. A partir disso aqui, que provavelmente ele fez copiado de alguma imagem que ele já viu, ele pode chegar a partir disso aqui e criar o seu próprio personagem, né? Ele pode dizer assim, em vez de eu fazer essa sobrancelha fininha, eu vou fazer uma sobrancelha grossa. Uma sobrancelha tipo Frida Kahlo. Em vez de fazer essa boquinha assim, eu vou fazer uma boquinha maior, grande, aberta, cheia de dentes. Esses olhos assim, eu vou fazer uns olhos redondos. Quando ele vai perceber, o resultado é outro. Surgiu dali um novo personagem. Aí o que você falta? Aí vocês vão olhar o quê? A roupa. Bom, se ele for um super-herói, ele tem que ter uma fantasia. Se ele for uma pessoa comum, ok. Que tipo de roupa ele vai utilizar? Uma roupa mais simples, uma roupa de negócios, ele vai ser um mecânico. Tem que pensar, fazer uma referência à sua história. Depois vocês vão pensar o personagem. Se for um personagem, imaginem um personagem que é muito bravo, né? O tempo todo brigão e tal. Então você vai pegar e vai desenhar como? O personagem, como se ele fosse... Vamos botar aqui um semblante. Vamos botar um semblante assim mais sério. Então já bota a sobrancelha... Ah, ficou ruim. Deixa eu ver aqui uma coisa melhor. Bota uma sobrancelha mais... Deixa eu ver. Uma coisa mais assim, ó. Vixe, que aqui não consigo desenhar direito. Pois é. Ou, se vocês quiserem fazer a sobrancelha grossa, isso também deixa a pessoa já... Então, vocês viram quanto vocês podem partir de algo que vocês já conhecem e tentar trabalhar em cima desse algo, como eu falei, terminei de dizer, né? A sobrancelha tá fina ali naquele desenho. Se eu boto grosso, já é outro personagem. Perceberam a dica que a professora tá dizendo? Então, gente, olha, caprichem, utilizem, assim, a criatividade de vocês, que vocês iriam utilizar lá em artes e explore essa criatividade aqui em redação, tá bom? Capricho, eu quero ver de todo mundo como é que vai ficar esse resultado e podem começar a fazer agora, porque a nossa aula, né, de redação terminou aqui com a professora, mas vai continuar agora lá no Caderno de Redação. Beijo, um abraço e até semana que vem. Vamos lá? Começando a fazer a atividade? Ah, não esqueçam de comentar, porque já sabem, né? A professora olha para poder preencher a caderneta. Kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.